Salve, salve, nação! Nação, Flamengo já embarcando já praticamente, né, rumo ao Mundial, né, já se preparando para embarcar rumo ao Mundial. E a pergunta é o seguinte, qual adversário é melhor para o Flamengo no Mundial de Clubes? Al Hilal ou Wydad Casablanca? Outro ponto também que eu vou tocar aqui. Vitor Pereira, né, após perder a Supercopa, ele chegou a falar um pouco sobre a parte física do Gerson e do Arrascaeta. Será que essa crítica pode pegar bem no elenco? Eu acho que, na minha visão, acho que não chegou a ser uma crítica. Só ele falou a pura verdade, mas será que isso pega bem ou não dentro do elenco? Porque ele é novo, treinador ainda, né? Tem um mês e pouco. Então, vamos embora reagir esse vídeo aqui rapidinho, que o debate pegou fogo, hein? O debate foi bom hoje, hein? Tamo junto. É nóis, deixe seu like, sua inscrição. Link na descrição como crédito para o canal da ESPN Brasil. E é isso aí, vambora para o vídeo, nação. Tamo junto e é nóis. Imaginando, sonhando e pensando como seria um Flamengo e Real Madrid, mas os próprios jogadores têm falado sobre a semifinal. O Pedro Henrique Torres sempre entra falando aqui sobre essa cautela com a semifinal. Tem dois contextos. O Al Ahly é mais time que o Wydad Casablanca. Só que o Casablanca tem o fator esse componente, país. né? O fator não é exatamente a sua cidade, mas é casa, né? Pegar uma viagem muito mais simples. Presente com força. O Flamengo, é muito difícil o Flamengo... Ele joga com torcida contra no Brasil, mas ele está mais acostumado a jogar com a torcida a seu favor, né? De ter torcedores em outros países, em outros estados, em ter contextos mais favoráveis a ele. Um jogo de Mundial, um time tecnicamente mais forte, é bom fugir ou foge desse clima de pressão do time da casa? Primeiro eu acho que o Flamengo vai ter uma grande torcida lá. Eu não sei, não tenho dados assim de quantos já compraram ingresso, passagem, etc. Mas vai muito torcedor do Flamengo. É claro que se jogar contra o Casablanca, vai ser maioria de torcedores do Casablanca. Aí não tem jeito, porque os caras estão literalmente em casa e são apaixonadíssimos pelo clube. E aí o Flamengo vai ter que lidar com isso. Mas o Flamengo joga, como você falou, muitas vezes no Campeonato Brasileiro, fora de casa. E ele é maioria. Então acho que um clube já... E em Libertadores eles, também. O Flamengo aplicou goleada em Libertadores fora de casa. Mas é que eu acho que o Mundial, talvez a questão da pressão, do psicológico, com esse tipo de torcida também pode ser um fator. Sim, é um fator que obviamente influencia no jogo, mas é melhor pegar o time mais fraco do que o time mais forte. Lembra quando foi a semifinal da Libertadores com o Vélez, não foi, Eugênio? Que a gente passou a semana inteira falando da torcida e da questão do gramado e o Flamengo passou por cima. 4-0. Sim. Ali era um time que estava mais ajeitado do que talvez esse esteja agora, né? Porque eu sempre coloco em questão, Marra, desculpa, vai jogar contra o Boca. Não é o melhor time do Boca, mas o estádio... Sabe? E isso sempre tem um peso na avaliação, né? E eu acho que para todos os participantes do Mundial, e aí, exceto o Real Madrid, que é óbvio que quer vencer também, tal. O Real cultiva essa coisa de ser o maior do mundo, de ser um grande conquistador, tal. Mas os caras, daqui a pouco, tem uma oitavas de final de Liga dos Campeões, tem uma disputa local com o Barcelona pela liderança da competição. Eles não estão pensando no Mundial. Eles vão lá para jogar o Mundial e para ganhar o Mundial. Mas eles não estão agora, sim, a conversa na hora do café da manhã dos jogadores precisamos ganhar do não sei o quê, e no Auckland. Com Barcelona, não tem semifinal da Copa do Rei com Barcelona? Então, a quantidade de coisas que eles têm para fazer... Você entra hoje na página lá do Marca ou do AS, não tem nem a abinha de Mundial. Isso. Ainda não tem. O que não quer dizer, né, Bruno, assim, que os caras não querem vencer. É que às vezes aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de entendimento nisso. Quem falou que eles estavam desprezando? Não é que eles estão desprezando, eles estão pensando em outras coisas no momento. Entende? Se tivesse... Assim que terminar o jogo da final, uma semana depois, um confronto de oitavas de final de Libertadores, o Flamengo também pensaria. Daqui a pouco tem a Libertadores, hein? Vamos jogar isso aí e tal. É um pensamento normal. Só que o Real está acostumado a ganhar esse negócio. Então, o cara pensa menos ainda. Não despreza, pensa menos. Eu acho até que o espanhol, o português e o italiano, ele dá até mais valor, assim, pro Mundial do que o alemão ou o inglês, né? Acho que sim. Eu acho que até pelo elemento, quantidade de brasileiros no Real Madrid, né? O Vinícius está lá, né? O Vinícius, Militão, o Rodrigo, que o Vinícius, são muitos brasileiros. Né? Flamengo, o Vinícius deve pensar nisso todos os dias. Como os brasileiros que ano passado estavam no Chelsea contavam aqui pra gente que eles explicaram pros outros jogadores do Chelsea qual era a importância, né, que o Palmeiras estava dando para aquela competição e como isso contagiou o Chelsea também. E outra, né, gente, assim, esses caras são competitivos desde sempre.
Eles começam a jogar um contra o outro lá aos 5, 6, 7, 8 anos e eles querem ganhar do outro. Valendo uma taça e um negócio mundial, assim, que é um evento FIFA e tal, ninguém vai tirar o pé na hora H. Todos vão querer ganhar. Bom, a gente fala mais sobre o Flamengo também ao longo do Esporte. Obrigada, viu, Beta, pelas informações, então, do Fogão, que entra em campo agora com a grana do Jefinho. E o Flamengo também joga hoje, é o último jogo pro Vitor Pereira fazer alguns ajustes antes do Mundial. Aliás, também é uma questão, né? Será que esse time precisa de ajustes apenas ou de uma reconstrução para a temporada, hein? O Pedro Henrique Torre responde essa pra gente, Pedro. Tudo bem, Bruno, Mari? Mais uma vez, boa tarde a todos vocês aí que estão no estúdio. É uma questão que passa pela cabeça do Vitor Pereira, sem sombra de dúvidas, né? Ele chegou lá na apresentação no Ninho do Urubu falando em só pintar algumas paredes, não ia fazer grandes modificações, não ia derrubar nenhuma parede naquele time do Dorival, era um time campeão, é um time campeão, né? Enfim, conquistou 2 torneios muito importantes na última temporada, mas obviamente que o confronto com o Palmeiras, sofrer 4 gols, assim de repente, deixa algum tipo de pensamento na cabeça do treinador. Ele evidenciou isso, obviamente, na coletiva de imprensa após a partida, falando que o Flamengo não é um time físico, é uma constatação, não é um time físico, tem que se defender com a bola, se ele mantiver essa escalação, né? Porque você tem um Mundial de Clubes aí pela frente, tem a partida contra o Boa Vista mais tarde, mas de olho no Mundial de Clubes, um nível muito superior, imagina se enfrentar o Real Madrid, então de repente ele pode fazer alguma modificação nessa equipe, de repente tirar alguém do quarteto ali de frente do Flamengo, fazer alguma mudança na formação. Ele gosta tanto de jogar também num 4-3-3, às vezes ele tem colocado bastante o Cebolinha para dar mais velocidade pelos lados, modificar a lateral, colocar o Mateuzinho, que é um lateral mais incisivo, sem sombra de dúvidas, do que o Varela, segurar um pouco mais o meio de campo, colocando o Pulgar ao lado do Thiago Maia. Enfim, ele tem opções ali para modificar o Flamengo. A questão é tempo, né? Ele não tem esse tempo aí para modificar de forma mais drástica esse Flamengo, descaracterizar tanto, e tem um Mundial pela frente. Como é que o Flamengo se comportaria? Aí vai arriscar uma semifinal? Ou ele vai mais no papo mesmo com essa equipe que já está basicamente formatada, com o Gerson no lugar do João Gomes, tentando compactar mesmo, agrupar mais esse Flamengo dentro de campo, para não ficar um time tão espaçado e ser mais competitivo. Então são questões ali que certamente passam pela cabeça do Vitor Pereira. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pelas informações, então, Pedro Henrique Torre, que depois atualiza, vai entrar na nossa programação já pensando no jogo do Flamengo, tá? Pelo Carioca. 11 jogadores do Flamengo com mais minutos nesta temporada. Então tem o Santos, obviamente, o goleiro, com o maior número. Aí Pedro, Gabi, olha os dois aí bem próximos. Aí o Thiago Maia também com a mesma minutagem do Gabigol. Gerson, Davi Luiz, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Léo Pereira e aí o Varela com 203 minutos. Antes da decisão ou antes da Supercopa, a gente falou qual seria a importância do resultado ou reflexo do resultado na sequência, né, da vida aí dos clubes. E aí o Eugênio até falou assim, isso vai entrar no saldo ali, né? Não vai mudar a vida de ninguém, mas entra no saldo que já fez até aqui ou não. Qual passa a ser a importância do Mundial, ou mais do que o Mundial, essa primeira semifinal, depois para o Vitor Pereira da derrota para o Palmeiras, Eugênio? Tem mais peso. Tem, né? É óbvio que tem, porque quando o Flamengo faz o movimento de não renovar com o Dorival Júnior para contratar o Vitor Pereira, o que se diz, o que se comenta, o Flamengo está querendo um treinador de peso internacional para o Mundial de Clubes. Porque o Flamengo quer ganhar o Mundial de Clubes, ele quer buscar esse título. Então, assim, aí você tem uma grande partida, um grande duelo, uma disputa com o Palmeiras prévia a isso. E o time não joga, não é competitivo no nível que se exige para grandes desafios. Não foi. E aí vai para o Mundial de Clubes. Ele tem a chance ali de virar isso, de reverter isso. Tem pouco tempo, mas talvez consiga fazer com que o time entre numa outra sintonia, numa outra intensidade. Não sei, futebol às vezes nos surpreende.
Agora, caso não aconteça, assim, se não passar da semifinal, é gigantesco. Perder pro Real Madrid, Perder não. pro Real Madrid tá no contexto, sabe? Tá no contexto. Claro que a contratação foi pensando em buscar um título. Sim. Mas ok, perder pro Real Madrid, dependendo de como for a derrota pro Real Madrid, é normal, sai na urina e segue a vida. Mas ali na frente tem mais um duelo, que é a Recopa Sul-Americana com o Independente Del Valle. Então isso tudo, no final das contas, vai, ao final desse mês de fevereiro, que está começando hoje, vai ser um balanço. E aí, Vitor Pereira? O que você conseguiu? Por enquanto está com saldo negativo. Mas assim, quando o Flamengo, como o Bruno lembrou aqui, vai atrás do Vitor Pereira para ganhar o Mundial, mesmo a derrota para o Real Madrid não pesa nessa conta, Marlon? Uma possível derrota, um possível confronto e uma possível derrota para o Flamengo não entra nessa conta? Porque se for para tratar como perder para o Real Madrid é normal, não contrata o técnico para ganhar a competição. Eu acho que o Flamengo esperava uma resposta até de postura em campo mais rápida. Mas eu não acho que daria para dar essa resposta mais rápido, não. Eu acho que o Palmeiras serviu muito para testar e para mostrar, para botar luz em alguns comportamentos do time do Flamengo, assim como o Flamengo serviu muito para mostrar para o Palmeiras alguns comportamentos dele, Palmeiras. Para mim, a questão mais imediata ok, perder para o Real Madrid, não sei o quê, isso está meio dentro do contexto, tem que criar situações de gol, tem que fazer mais ou menos como fez com o Liverpool, né? Levou um jogo para prorrogação e tal. E aí, chega lá, você pode perder, pode vencer. Mas, daí para frente, você vai construir um time um pouco mais equilibrado, com uma resposta melhor no sem a bola. Porque na temporada passada, em alguns momentos, por exemplo, final de Copa do Brasil contra o Corinthians, algumas perguntas a gente ficou sem resposta. Porque o próprio Vitor Pereira fez ao Dorival e o Flamengo respondeu nos pênaltis. Não respondeu tão bem. E talvez isso até pesou na decisão da saída do Dorival e na contratação do Vitor Pereira. Eu acho que tem muito a ver. Só que no primeiro questionamento, que foi no jogo contra o Palmeiras, não tem resposta. E eu nem acho que era para ter, tá? Porque foi muito pouco tempo de trabalho. Mas ficou muito claro que não teve controle nenhum no jogo. E que defensivamente o João Gomes vai fazer falta. Eu acho que tem que tomar cuidado com essa avaliação de agora. O Vitor, depois do jogo, ele foi questionado sobre essa questão, principalmente do sem a bola e de como o Flamengo se comportou diante do Palmeiras. E aí ele falou a avaliação dele e ele relacionou isso a algumas questões individuais dos atletas. Vamos ver como ele falou. As nossas substituições são sempre no sentido de perceber quem está de facto com dificuldades físicas. O Gerson teve muitas vezes, porque muitas vezes que fechar o lado esquerdo e correu quilómetros, correu muito, desgastou-se muito. Defensivamente desgastou-se mais do que aquilo que devia. O problema é que foi obrigado muitas vezes a fechar o corredor, né? No corredor do lado do Arrascaeta. O Arrascaeta também, na minha opinião, na opinião do meu staff, desgastado, com a equipa lá, com o Palmeiras lá fechado atrás. Eu não vejo uma equipa muito forte fisicamente, não é? Nas suas características. Os jogadores mais técnicos, os mais criativos são fisicamente não são jogadores fortes. Vocês acham que é uma declaração que expõe jogador e que pode pegar mal para o jogador? Olha, pode até expor, mas o torcedor que está vendo, os comentaristas que estão vendo, eles estão enxergando também isso. Então, assim, ele não está sendo falso no que ele está dizendo. Ele acha que ele tem razão, né? Ele poderia guardar isso internamente. E essa é uma questão, sim. Por quê? Aí passa por ele também. E vai voltar lá atrás quando eu falei assim, poxa, mas será que o Flamengo não entendeu que o trabalho do Dorival foi muito bom? O Flamengo, ele conseguiu fazer um time competitivo com essas peças. Claro que tinha o João Gomes também. Mas essa situação, uma das mudanças feitas pelo Vitor Pereira quando ele chega, no sem a bola, o Arrascaeta volta para fechar pela esquerda. E o Arrascaeta não consegue fazer esse trabalho.
E aí o que ele falou? O Gerson teve que correr quilômetros porque ele tinha que cobrir o Arrascaeta, cobrir o meio do campo. Eu olhei o mapa de calor do Gerson, Eugênio, porque eu lembro da temporada que ele tava, né, em 2019, como o mapa de calor dele apresentava o Gerson até quase ali na meia-lua, né, chegando junto. Tá, exatamente, como o próprio Vitor Pereira trouxe, o mapa dele muito mais pela esquerda, ajudando a cobrir o lado do Arrascaeta. E aí, quando ele vai, é aquela história do cobertor curto. Quando ele corre para um lado, recebe nas costas do outro. Quando ele corre para cá, recebe de lá. O Arrascaeta não volta para marcar. Por isso, o Arrascaeta foi colocado numa condição no time do Dorival Júnior, mais perto da área, para que ele possa trabalhar a qualidade técnica que ele tem na criação das jogadas. Sem a bola, ele entrega pouco. E aí, a capacidade do técnico de entender isso e montar um time que seja equilibrado dessa forma. Até porque com a bola entrega muito. Porque assim, ele não pode chegar e falar, Arrascaeta, dá o teu jeito aí, porque você tem que voltar para marcar. Ele não consegue. E aí o time fica capenga defensivamente. Ele fez isso com o Renato, ele né? tira o Arrascaeta do time? Porque, vamos lá, para ser competitivo no aspecto de pegada, de força, de velocidade, de intensidade na marcação, ele pode perfeitamente tirar Arrascaeta e Pedro do time do Flamengo. Vamos reforçar aqui? Jogadores que voltam para marcar, joga mais um volante no meio de campo, para dar pegada, para compactar o meio, porque o Gabigol não é problema. O Gabigol corre para todos os lados. Ele é forte, ele é veloz, ele está em todos os cantos. Será que é hoje o caso de jogar com 2 centroavantes, que poucos times jogam no mundo? Ou, para o momento do Flamengo, é mais interessante abrir mão de um centroavante, reforçar um pouco mais o meio de campo? Até para manter o Arrascaeta no time, porque o Pedro é outro que também, sem a bola, não tem velocidade, não tem força. Seria o Vidal? Acho que não. Pulgar. Acho que mais para Pulgar nessa altura. Porque é mais jogador de pegada de bola. O Flamengo precisa ter essa força de marcação que está perdendo. Quem sabe o Cebolinha voltando, também não é bem a característica dele, mas ele tem mais fôlego para voltar e fechar à esquerda. Pode ser muito duro, mas há decisões que precisam ser tomadas para não correr o risco de perder. E isso não significa que não, é para a temporada. Não, é para o momento. Claro. Eu tenho um jogo ali na frente com o Idade ou com o Al Hilal. Será que dá para fazer desse... Ou então, peraí, volta. Vamos voltar ao esquema do ano passado? Aí não precisava ter trocado o técnico. Né? Tem esse detalhe, né? Pronto. Salve, salve, nação, nação. Vamos embora aí com mais um vídeo, né? A gente vai regir o que eles falarem, né? Na minha opinião, eles tocaram em alguns pontos aí, né? Que dá para ser debatido, outros... Sim, também. Todos os pontos dá para ser debatido. O primeiro ponto que eles tocaram foi na situação do adversário do Flamengo. Qual é o adversário do Flamengo que, vou dizer assim, é menos difícil para o Flamengo enfrentar, né? O Flamengo pegou uma chave difícil, né? O Real Madrid pegou uma chave mais fácil, vamos dizer assim. Ou pega o Wydad Casablanca, que não é um time tão bom tecnicamente como o Al Hilal, mas tem um fator casa que é muito importante, né? A Marrocos acabou de voltar de uma Copa muito boa que fez. Chegou nas semifinal. Eliminou Portugal e Portugal e quem? Que eliminou? Portugal e Espanha. Alguma coisa assim que eu esqueci. E aquilo, o ambiente no país vai estar de festa, né? Como a gente sabe que o Marrocos fez na Copa do Mundo, né? Principalmente a torcida. E aquilo, eu vi o Zinho falar um ponto que eu concordo com ele. Talvez você enfrentar o adversário da casa é melhor, porque o adversário da casa tecnicamente não é tão bom. E aquilo, eles vão ficar muito animados, né, com o apoio da sua torcida e acabar atacando o Flamengo. Isso, querendo ou não, acaba querendo mais espaço para o Flamengo atacar ou contra-atacar, né, e acabar abrindo o placar ou metendo alguns gols aí e conseguir sacramentar a vitória. Sobre o Al Hilal, é um time muito bom tecnicamente, não chega a ser igualar o Flamengo tecnicamente, mas é um time muito bom, tem jogadores aí, jogadores conhecidos, né, como Cadirro, acho que é Matheus alguma coisa, Matheus Pereira, alguma coisa assim, e o Michel, né, então muito bom tecnicamente. E também, né, na Arábia lá, na liga onde o CR7 joga agora, né, é um dos times que tem mais investimento, né? Que investe mais em contratações é o Al Hilal. Sobre a crítica do Vitor Pereira e do Arrascaeta. A crítica do Vitor Pereira em cima do Gerson e do Arrascaeta.
Eu acho que isso não vai acontecer nada não, é só um bafafá da mídia mesmo, entendeu? Acho que a gente sabe que quando começa a temporada, a Arrascaeta é um jogador que não marca muito, entendeu? Ele só cerca ali de vez em quando. E o Gerson ainda tá voltando, tá adquirindo ritmo de jogo. Daqui a 2, 3 meses a gente pode comprar o Gerson nisso que ele vai estar voando, né, na minha visão. Sobre a dúvida, Vitor Pereira tem dúvidas na laterais, né, para o Mundial, Varela ou Mateuzinho. Eu acho que na semifinal ele deve colocar o Mateuzinho, né? E já na final contra um possível Real Madrid, se os dois passar, deve colocar o Varela mais defensivo. Porque, óbvio, o Flamengo não vai ter bola. Então, você vai acabar colocando o Varela e alguém para ajudar o Varela, né? Porque aquele lado ele tem o Vinícius Júnior, se não me engano. Tem o Vinícius Júnior. Aí complica muito, né? E do outro lado, lateral esquerda, Felipe Luiz. Aí tem o Lucas. Aí é minha dúvida, né? Na final, ele vai querer colocar a experiência. Na minha visão, ele vai colocar a experiência se chegar na final com o Real Madrid. Felipe Luiz, já na semifinal, tem a minha dúvida. Se o Felipe Luiz entra ou não. Aí eu fico em cima do muro porque eu tenho essas dúvidas aí, né? E eles ainda comentam, né, sobre o risco do Flamengo de não chegar na final. O risco tem de não chegar na final? Tem. Qual é o risco? Vamos dizer assim, 50%. 50% sim, 50% não. Porque se você jogar uma moeda pro alto, só tem duas possibilidades. Ou cara ou coroa. E o Flamengo, nessa semifinal, tem duas possibilidades. Ou vai pra final, ou não vai. Então 50% pra cada lado, né? Óbvio, mas a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. O time do Flamengo é melhor que o outro time lá. Então essa porcentagem aumenta um pouquinho, entendeu? Mas se eu for igual ali, 50% de se classificar, 50% de não se classificar, né? Óbvio, dependendo do qual time. Se o Flamengo pegar o Al Hilal, eu acho que está ali na faixa de 60 para 40. Se pegar o Wydad Casablanca, com o fator da torcida, tá ali em 65% a 35% de favoritismo do Flamengo. Só que aquilo, favoritismo, quando começa o jogo, ele desaparece, né? Então, tem que demonstrar isso dentro de campo, né? Simplesmente isso, né? Vitor Pereira só vai ter paz no Flamengo se ganhar o Mundial. Eu discordo deles. Se o Vitor Pereira, mesmo não ganhando o Mundial, chegar na final e fizer um jogo parelho, como o Flamengo fez em 2019 com o Liverpool, o Vitor Pereira vai ter tranquilidade para poder atrapalhar, né? Mesmo perdendo o Mundial. Aí perde o Mundial por 1-0, ou com uma falha de algum jogador. Pode acontecer. Acho que o Flamengo vai apresentar um bom futebol, né? Como apresentou contra o Liverpool. Acho que vai ter tranquilidade para o restante da temporada até o jogo do Del Valle, né? Aí se perder ele já era, filho. Aí tenho certeza que muitas pessoas vão pedir a cabeça dele se perder contra o Del Valle, né? Simplesmente isso, né? Mas a minha visão é que o Flamengo dá para chegar muito bem à final e ainda conquistar esse título, né? Chance contra um possível Real Madrid entre 30%, né? 70% é do Real Madrid. Óbvio, né? Não é o melhor time coletivamente, né, dos últimos anos que vai pro Mundial, mas em relação à camisa, quando é decisão, aí é o primeiro disparado de todos aí, né? Então é isso aí, tamo junto, nação. Deixe seu like, sua inscrição para ajudar o canal e tô indo lá. Valeu!